Boa noite, meu amigo Anderson. Boa noite, meus amigos de No Tocante a Futebol. Boa noite, Márcio. Boa noite, meus amigos no Tocante a Futebol. Mais um no Tocante a Futebol aí. Vamos falar do que aí, Márcio? Bastante coisa para falar, principalmente Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, né? Hoje teve um jogo aí da Copa Mundial Feminina, né? O Brasil goleou. É o básico aí do Copa do Brasil que o bicho tá pegando, né? Semifinal. E semana já tem jogo. Olha aí, ó. Vamos começar a Copa do Ah, Brasil. Podemos falar dos jogos da semana passada, começar com os jogos da semana que passou aí, né? Classificou o Corinthians nos pênaltis, o Flamengo ganhou fora. O Grêmio empatou em casa e passou nos pênaltis. São Paulo ganhou do Palmeiras fora. você acha que tá... Antes da gente começar a falar de cada jogo, hoje nós temos aí nas semifinais da Copa do Brasil Flamengo, E Grêmio? São Paulo... Flamengo, Grêmio, São Paulo e Corinthians. Certo. Olhando aí, você se surpreende com esses quatro aí na fase final? O que você acha? Não me surpreendo, porque o grande que o Corinthians eliminou foi o Atlético Mineiro. O grande que o São Paulo eliminou foi o Palmeiras. Aí o Flamengo, o grande que o Flamengo eliminou foi o Fluminense. O Grêmio eliminou o Bahia, né? Não lembro de outro jogo grande do que o Grêmio teve. E aí os outros foram caindo pelo campeonato para times, né? Com pouca expressão ou menos, não os grandões, né? Não os que estão na primeira prateleira. Eu acho que quem estava surpreendendo era o América, né? Que tá muito ruim no brasileiro, estava na fase anterior, o Bahia, mas nada de especial, né? Normal para mim, normal. Inclusive, se nós tirarmos aqui o Grêmio, o ano passado tinha os três, São Paulo, Corinthians e Flamengo na semi. Só tirando o Grêmio e incluindo o Fluminense, né? Foi eliminado pro Corinthians na semi. Normal pra E mim. quem é o maior favorito aí, na sua opinião? O que você acha desses quatro aí? Que é normal? Que tem alguém que tá surpreendendo? Eu acho que foi impressionante o Corinthians ter chegado até até a semifinal. Impressionante. O Corinthians esse ano viradas, cheio, né, de problemas, né? Exato. É o tipo de competição que proporciona surpresa, né? Então a gente muitas vezes nós vemos aí times de segunda divisão, já aconteceu, de desbancar times de Série A, times como o próprio Corinthians, ou então o Cruzeiro, ou então o próprio Flamengo, times que prevalecem por conta de sua camisa, a parte, a tradição, né, que envolve aquele time naquele torneio. E eu acho que a boa surpresa aí, acho que é o Corinthians, é a grande zebra até o momento. Eu acho que sim. Acho que o Grêmio é um time recentemente estava jogando a Série B. A gente não pode deixar de mencionar isso, tá? O Grêmio fez um jogo muito apertado, muito complicado contra o Bahia. Poderia ter sido eliminado ali, foi para os pênaltis também. Eu acho até que o Bahia jogou melhor o segundo jogo. Então, assim, é também uma surpresa, né? Eu imaginava, olhando a temporada passada e o início dessa temporada, eu imaginava que o Fluminense poderia estar nas fases finais, né? Eu imaginava que o próprio Atlético Mineiro poderia estar. De repente, o Botafogo, pela boa campanha esse ano, poderia estar também. O Atlético Paranaense. Botafogo, né? Foi eliminado nas primeiras fases. Ainda estava numa fase ruim. Então, a Copa do Brasil, ela proporciona isso. Ela proporciona, às vezes, uma surpresa ou outra, né? Se você olhar o Corinthians e o Atlético Paranaense, por exemplo, o Atlético Paranaense saiu antes, pegou o Flamengo, saiu, foi eliminado. O Corinthians, vai seguindo aí, desbancou o Atlético Mineiro, que já vinha vindo em crise, né? E depois conseguiu pegar o América Mineiro e foi apertado pra caramba também e conseguiu chegar.
Eu acho que o Corinthians já tá indo longe demais na competição. Então, o Corinthians eliminou. O grande que o Corinthians eliminou foi o Atlético Mineiro, que eu acho que era o favorito. O Atlético Mineiro era o favorito. Meteu 2-0 lá, e aí o Cudê errou, pra mim, a minha visão, a escalação aqui, jogando. Aqui não, né? Jogando lá no estádio do Corinthians. E quem passou pelos times mais difíceis, o São Paulo passou pelo Palmeiras agora, mas tinha eliminado o Sport, que é Série B. Perdeu em casa, hein? Quase que foi eliminado. Foi pros pênaltis também, né? São Paulo passou pelo Ituano, que é time de Série B, tem que obrigação. Passou pelo Sport, obrigação, ganhou lá e quase que... Olha, se tivesse mais 5 minutos de jogo lá, o São Paulo tinha sido eliminado durante o jogo. Mas enfim, aí pegou o Palmeiras e ganhou os 2 jogos. Agora o Flamengo pegou o Fluminense, que foi um baita adversário, que estava numa fase boa, e pegou o Atlético Paranaense. E ó, o Flamengo ganhou os 2 jogos. Mas o segundo jogo, o Atlético Paranaense machucou bastante, mas não fez o gol, né? Aí tomou 2 gols, pronto, 2-0. Agora, Grêmio, deixa eu te perguntar. Tem muita qualidade com o Soares, né? Parece que ele vai sair, né? Acho que vai pro Inter Miami lá. Tá, pois é, já não tem mais clima, né? Já não tem mais clima, já deixou muito claro que ele quer ir embora, tal. Ele é um jogador espetacular, cara. Ele é um jogador que diferencia. Se ele não faz o gol, ele dá um passe, ele consegue chamar a atenção do zagueiro para deixar um outro jogador livre. É um cara diferenciadíssimo, cara. O ataque do Grêmio com o Soares é um, sem o Soares é outro. O time, né? Tá? O time inteiro. E o cara tá com o joelho ruim, hein? Imagina se tivesse 0 bala, hein? O Soares é um dos grandes centroavantes que eu vi jogar. Um dos grandes centroavantes que eu vi jogar. Eu acompanho futebol há mais de 20 anos, facilmente, há mais de 20 anos aí. Então, o Soares, pra mim, é um dos melhores que eu já vi. Então, o Grêmio tem o prazer de contar com ele. Foi uma baita contratação do Grêmio, né, cara? Acho que bancando muito time aí que não tiveram essa sacada. E agora, infelizmente, ninguém sabia que o Messi ia vir parar aqui em Miami, né? E aí chamou, vem, amigão. E aí balançou a cabeça do Soares, né? É complicado, porque, Márcio, você trocaria Porto Alegre por Miami? Facilmente. Ainda mais pra jogar menos e ganhar mais, né? Um grande abraço aí pros nossos amigos gaúchos aí de Porto Alegre, né? A gente sabe que a bela Porto Alegre, grande Rio Grande do Sul, que tem grande até no nome, grande Rio Grande do Sul. Só que nós temos amigos também que moram na Flórida, em Miami. É uma belezura de cidade, viu? Balança qualquer o Márcio. O caso dele eu acho que é maior, porque assim, aqui o campeonato não é tão sério, né? Não tem tantos jogos que nem no Brasil tem. A liga é bem fraca, na verdade, né? E ele quer mais, estão reeditando um Barcelona, né? Mas enfim, vamos voltar à Copa do Brasil, depois a gente... Foco, vamos focar, exato. Senão a gente vai longe. A gente já tá chegando em Porto Alegre já no assunto, em Miami, enfim. Pois é. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Márcio. Eu tenho ouvido bastante reclamação mesmo dos torcedores palmeirenses, porque o pessoal tá falando que o Palmeiras foi roubado contra o São Paulo. O pessoal tá falando, isso aí procede, na sua opinião? Eu vi os 2 jogos, eu não vi nada de errado. Aliás, a única coisa que eu vi de errado foi o gol do São Paulo que anularam. Que eu não sei por que anularam ali aquele gol no jogo de volta das quartas de final no Allianz. Mas o palmeirense tá reclamando. Eu tenho um amigo aí, eu posso até, inclusive, mandar um abraço para ele, se você me permite. Claro. Posso mandar? Com certeza. Ele acompanha aqui no Tocante ao Futebol. É o Carlão de Mauá. Grande Carlão. Carlão, um abraço pra você, meu amigo. Agora, Carlão, você fica falando aí um chororô danado, você fica chorando, cara. Você fica chorando aí que o Palmeiras tá sendo roubado, que tem um sistema que prejudica o Palmeiras, é a CBF, Comissão de Arbitragem, a NASA, a FIFA. O que é, cara? O que é? Que esses caras estão reclamando tanto, Márcio? O que tá acontecendo? Parece que o Trump também tá prejudicando, colocou lá, o Palmeiras não tem mundial na lei aqui dos Estados Unidos. Exatamente, isso aí também tá entrando. O que tá acontecendo, hein, Márcio? Você viu alguma coisa de errado? Tem visto alguma coisa de errado? Cara, se o Palmeiras estiver falando do ano passado, realmente o ano passado foi um absurdo que fizeram, né? Mas esse ano não. Esse ano o São Paulo jogou melhor os 2 jogos. A grande verdade é essa, o Palmeiras não jogou muito bem. Eles falam de uma falta que o Luciano fez
no jogo lá, que tinha que dar o segundo cartão amarelo, não sei o quê. Mas ele não fala, Isso, o cara tá falando disso daí direto, mas ele não cara. fala do gol do Caleri, que não foi nada e cancelaram o gol. Eles não falam, Então, esse foi o gol do Caleri. Não, mas não importa. Talvez não tivesse o gol se tivesse expulsado o Luciano. Não, talvez eu não tivesse nascido, meu pai não tivesse conhecido minha mãe. é duro, cara. Eu falo pros caras, falo assim, gente, aproveita, vocês estão numa fase boa. Tá uma fase boa, cara. Fica Cara, feio, ficar chorando agora. Os o caras ganharam Palmeiras tudo, quer dizer, só não ganharam o Mundial, mas ganharam quase tudo com o professor Abel Ferreira, que tá voando também, baixo aí. eu tô achando o Abel meio triste, hein, cara. Tô achando o Abel tá querendo. É, Tá não meio triste, sei, hein? é o sistema, né? É o sistema. Sistema, será, cara? Porque assim, ó, o Palmeiras, cara, é uma grande equipe, tem grandes jogadores, uma equipe difícil de ser vencida. Continua, não mudou, não mudou. É ainda. Qualquer competição que o Palmeiras vai disputar, a gente coloca o Palmeiras como um dos favoritos, né? Agora, no Brasileiro, tá longe. E na Libertadores vai pegar o Atlético Mineiro, né? Que é um. O Palmeiras, para minha opinião, é o favorito, mas assim, não é o favorito 90-10. É o favorito 60 ou 55-45, 60-40. Porque vive uma fase melhor, né? O Atlético Mineiro não tá uma fase boa. Agora, tem uma equipe forte, um técnico que conhece bem os jogadores, não tem problema interno, né? Aparentemente, e fica querendo, enfim, ficar arrumando confusão para eles mesmos, né? Falando de arbitragem, de sistema, de. Meu, o time é bom, o time tem que jogar, voltar. Venceu, né? No brasileiro aí no final de semana. E voltar a vencer, e voltar a jogar bola, esquecer negócio de arbitragem, sistema. Se todo time for focar nisso aí, cara, vai acabar o futebol, porque primeiro que a arbitragem nossa é amadora, né? É ruim. É ruim pra todo mundo, cara. Não, é amadora, né? Porque o cara tem que ter uma É. profissão para se manter e esporadicamente apitar um jogo, porque ele recebe por partida. Se ele não apitar, ele não ganha. Quer dizer, o cara não vive disso. Então, já é ruim nisso, né? A arbitragem é ruim. Uma semana o cara faz um pênalti, o cara fala que foi. A outra semana, o mesmo lance, o presidente da arbitragem fala que não, o mesmo lance, Já muda. Não, aqui não teve um impacto suficiente. Enfim, é bem fraco. Então o Palmeiras tinha que esquecer essa parte. Porque assim, quando o Palmeiras e o Flamengo eram beneficiados por isso, o Corinthians também já foi, todos já foram, uma época. Ninguém não reclamava. Quando o Palmeiras era bem, ele não reclamou. Agora que ele está sendo mais prejudicado, ele começou a falar. Ele tinha que falar lá atrás, nós temos que tomar cuidado com a arbitragem. Hoje nós tivemos uma vitória porque a arbitragem já ajudou. Isso é ruim pro futebol. Não, aí quando ele estava ganhando e estava sendo favorecido, ficou quietinho. Agora que 2 ou 3 erros aí, eles começaram a chorar. Tem que parar com isso. Nosso amigo lá de Mauá, para com isso. O time é forte, se jogar bola, bom, ganha. já falei. Ele acha que tem um complô contra o professor Abel Ferreira. Ele acha que tem um complô contra o professor Abel Ferreira. Não tem complô, não. Que isso, é um baita técnico, cara. É um baita técnico. É só ele verificar que dos 20 times da Série A, 11 são estrangeiros. E eu não sei quantos são portugueses, hein? Deve ser uns 4, 5. Então não tem complô. Só que assim, ele é um cara explosivo, é um cara reclamão. Ele se envolve em confusão à toa. Esses dias, numa entrevista aí, ele citou, teoricamente, o técnico do Flamengo, né? O Sampaoli. Ele deu uma. Pra que ele ia fazer uma coisa dessa? Teve um técnico aí que tá numa grande equipe que não quis assumir o Palmeiras, falando que não ia ganhar mais, não ia ganhar nada. Sabe, ele se envolve em umas polêmicas à toa, cara. Deixa o cara lá no Flamengo fazer o trabalho dele, faz seu trabalho. Eu acho que ele se põe muito em confusão, né? E ele se acha. Ele realmente, ele não sei se é melhor que os outros, né? Ele é muito competente, foi muito campeão. Mas ele se acha melhor que todo mundo, cara. Ele se acha melhor que. Ele já falou em entrevista que ele tá pronto para dirigir um grande clube na Europa. Quer dizer, já tá cavando a saída dele, né? E eu acho que. Você acha que ele tá pronto para assumir um grande europeu, Márcio? Não está pronto. Não está pronto. Eu acho que ele encaixou muito bem com o Palmeiras, fez um bom trabalho. Agora, ele tem que pegar um outro time lá na Europa, né? Que o futebol é totalmente diferente, as condições são diferentes. Fazer um bom trabalho, e aí sim, se conseguir um bom trabalho com um time menor na Europa, de um campeonato disputado, né? Porque lá ele não ganhou nada, né?
Eu não sei Não, qual que é a ele carreira dele passou lá, pelo Braga e PAOK, né? Braga de ganhou o quê? Portugal e PAOK da Grécia. E ganhou o quê? Não, acho que nada, né? Ganhou Ganhou o maior nada. salário do Brasil. É. Você acha que é mais, o que é mais difícil, na sua opinião, pegar o elenco do Palmeiras, caro, rico, com avião próprio, mas que luta contra o sistema, ou você pegar o Vasco? Não, O que cara, é mais complicado? não, Ou pegar o Cuiabá? O que é mais complicado, hein? não precisa nem ir longe, cara. Se ele mudar de lado ali, se ele sair do Palmeiras agora e pegar o São Paulo vai pra segunda divisão. Ali, com o Dorival tá fazendo um trabalho, cara, na minha opinião, espetacular. Tá tirando leite de pedra, porque os jogadores são ruins. O Corinthians, E e o Corinthians? O Corinthians é Se ele duro for pro também. Corinthians, se ele for pro Corinthians, ele É, não tem que fazer nada. Porque assim, é ele duro. pegou o Palmeiras numa fase excelente, É. justinho, com grana pra comprar. Errou muito, hein? Olha que o Palmeiras tem errado nas contratações. Paga caro nos jogadores, não dá certo. Mas normalmente é pedido dele. E errou muito. Aí É. agora, entendeu? Eu acho que se ele for no São Paulo, no Corinthians, no Santos, hoje em dia ele não faz um bom trabalho. Ele foi no Não, Palmeiras porque Santos ele pegou então, uma estrutura nossa, boa. Ele pegou uma estrutura boa. Encaixou no esquema exato. dele. Encaixou muito bem. E méritos dele, né? Isso é mérito dele, ok? Não tem que falar que, não, não, ele foi muito bem, mas se ele pegar um time. A maioria dos times não é que nem o Palmeiras é hoje. É totalmente ao contrário. Márcio, o que você acha do professor Luiz Castro no Botafogo? Até a sua saída dele aí. Fez um trabalho brilhante, não fez? Exatamente, porque era um time É, aproveitado. Ó, sim. se você olhar o segundo turno do Botafogo no ano passado, foi muito melhor, foi muito bom. Foi muito bom o segundo turno. Era um time que tinha, se eu não me engano, acabado de voltar da segunda divisão, tinha que se manter na primeira. Não é isso? Sim. E aí ele fez um segundo turno excelente. Melhor que muitos times que já estavam o Atlético Mineiro, por exemplo, que é um time que até 2, 3 anos atrás aí, que queria ganhar tudo todo ano. Ele fez um trabalho excelente. Aí foi mal no começo do ano, até queriam a cabeça dele. E aí, eu não sei, às vezes acontecem as coisas, né? Ele saiu da Copa do Brasil, pegou mais tempo, teve tempo livre para treinar. E o time dele, Mas cara, mesmo. mas veja, muitos têm tempo livre para treinar e não aproveitam, né? Muitos Sim. têm tempo livre para treinar e não aproveitam. Você pega o Barbieri no Vasco, ele teve tempo para treinar, ele teve muito tempo, ele saiu de competição prematura e tal, pôde se preparar melhor para o brasileiro e fez a campanha ruim, né? Mas não tem como fazer feijão, cara, quando você tem um monte de arroz. Não tem, Entendeu? Aí. não tem. Só Tanto é que que eu o vejo técnico continuou perdendo. Exato, eu vejo um trabalho incrível do Luiz Castro. Sim. Incrível, é muito bom esse trabalho. Ele foi embora, tudo, entra agora o Bruno Lage, mas mesmo assim, o que eu vejo, o Botafogo é um time muito. É muito pragmático. Ele cria chances de gol, não perde. Quando ele cria chances de gol, normalmente ele vai lá e executa. É um time bem fechadinho, se defende bem. Normalmente joga de uma forma muito segura, se expõe pouco, e quando vai ao ataque faz gol. Tem jogadores ali em boa fase, né? Esse Tiquinho Soares tá fazendo gol e tal. O Enfim, próprio goleiro, né? O goleiro o goleiro é também bom pra caramba, é. tá fechando gol. Agora, assim, né? O Botafogo é um time que sabe sofrer, né? Consegue, o cara sofrer pressão, não se abala. E quando tem a chance, normalmente ele tá, né, vai lá e faz o gol. E se fizer um gol antes com o adversário, então, aí, meu amigo. Aí fica mais Segura, complicado porque ainda. mas é muito de treinador, né? E muito de fase também, né? O Tiquinho Soares mesmo. Nunca tinha. Acho que o Tiquinho nunca foi valorizado aqui no Brasil, né? Jogou por vários times pelo mundo, mas nunca numa liga forte. E é um jogador muito inteligente, né? Fazedor de gol. E tá numa fase excelente, né? Tá numa fase excelente. Mas fez um bom trabalho, Tanto é que, né, teve mercado aí para fora. Se tivesse mal o time dele, com certeza o pessoal ia pensar 2 vezes antes de contratá-lo. Claro. Mas enfim, vamos lá, vamos esquecer o Palmeiras, né, que tem que voltar a jogar bem e encantar, que nem já fez muitas vezes.
E vamos falar da Copa do Brasil, que o Palmeiras está eliminado mais uma vez na Copa do Brasil. E tem que passar do Atlético Mineiro para ganhar alguma coisa esse ano, hein? Eu não sei não se vai passar. Eu tenho minhas dúvidas se vai passar. É o favorito, na minha opinião. Mas eu tenho minhas dúvidas porque tá deixando de jogar bola para cuidar de outros assuntos. Para você, desses 4 aí, Anderson, da Copa do Brasil, que são na semi, Corinthians, São Paulo, Grêmio e Flamengo, quem é o favorito? Flamengo. O Flamengo é favorito. O Flamengo tem o melhor elenco, mas assim, não sei se está na melhor fase. Acho que o time de melhor fase no momento é o São Paulo. O São Paulo é complicado. O São Paulo está com uma defesa muito sólida, time acertado. Acho que não tem nenhum grande craque no São Paulo, como tem no Flamengo. Mas, a exemplo do que ele fez contra o Palmeiras, ele pode sim fazer contra o Flamengo. O Palmeiras era favorito contra o São Paulo, Sim. mas venceu os 2 jogos, entendeu? Venceu os 2 jogos, se defendendo muito bem. Eu acho que o Arboleda tá numa fase incrível. O Rafinha voltou a jogar bem. O Rafinha tá jogando bem ali, né, na direita. O Rafinha não apoia mais muito, né? Ele mais ali. O lateral esquerdo de São Paulo apoia muito, seja ele qual for, né? E o Rafinha fica mais até pela idade, né? Caio Paulista também tá jogando bem, né? Os caras falam que contrataram o Caio Paulista, mas o futebol veio o futebol do Marcelo, pô. Então, Caio Paulista tá jogando bem pra caramba. Jogando bem. E ali na frente você tem esses caras aí que normalmente decidem, né? O Luciano, o Caleri. O time do São Paulo não é um time brilhante, não. Se você olhar o time do São Paulo, eu acho que defensivamente ele é um dos melhores times no Brasil no momento. Ele toma poucos gols, é muito pouco vazado, é um time muito seguro, se expõe pouco. É a diferença daquele São Paulo do Rogério Ceni. O São Paulo do Rogério Ceni se expunha muito mais, né? Era um time que ia mais para cima, era mais aberto e tal, e tomava muitos gols por isso. Perdia muitos gols e tomava muitos gols. Agora com o Dorival, esse time tá mais fechado, tá mais difícil de tomar gol. Então isso aí é legal. Numa Copa do Brasil isso faz muita diferença, né? Muita diferença. E você tem lá, por exemplo, um Gabigol, que adora perder gol, né? Você sabia dessa, ô Márcio, que o Gabigol adora perder gol? Ele gosta de perder gol, ele perde muitos gols, hein? Nossa senhora, como perde gol aquele rapaz? Mas temos que tomar cuidado, porque na final, né, cara? Final normalmente ele... É aí que mora o perigo, porque o danado do Gabigol, ele perde gol a temporada inteira, mas quando chega na final, cara, ele se consagra, aí ele é perigoso. Só ele é... Então... ele é complicado. Então, assim, eu acho que o Flamengo é favorito pelo elenco que tem, mas eu acho que o São Paulo é extremamente encardido e, na minha visão, o São Paulo tá ali, ó, parelho com o Flamengo em termos de favoritismo. Tá bem parelho. É assim, né? Eu também acho que o Flamengo é o favorito entre os 4. Eu acho que vai passar do Grêmio. E eu acredito que o São Paulo vai passar do Corinthians pela fase. O pessoal fala que o São Paulo leva muito azar contra o Corinthians. Não sei se é azar, sem competência, enfim. Em mata-mata, né? O São Paulo quase sempre leva pior. Se eu não me engano, é 17-6 o retrospecto aí. Agora, o Flamengo é o seguinte, cara. Se eu tiver num dia inspirado, é capaz de Flamengo golear qualquer um dos 3. Mas também se tiver num dia ruim, pode ser que aconteça o que aconteceu com o Bragantino. Foi lá no vareio, porque os times do São Paulo é assim, né? Ele sempre propõe o jogo, quer fazer gols, não descansa. Mas quando também não encaixa naquele dia, lá ele não consegue reverter o erro, né? Vamos dizer assim. Se ele cometeu algum erro na escalação e ele não consegue reverter, ele tem essa dificuldade. E os times dele goleiam bastante, ganha muitos jogos, mas quando também perde, normalmente ele é goleado, né? Os times existe essa possibilidade. É que tem time que faz 1-0 e não ataca mais, né, cara? Tem time que faz 1-0 e tá bom e não ataca mais, fica só. Agora, o Flamengo é o favorito e o restante acho que tá na mesma. O Grêmio, então, que nós já falamos, o Grêmio ele é forte com o Soares e sem o Soares ele é forte, mas assim, não é a mesma força, porque o Soares é um jogador que todo zagueiro tem que ficar né, em cima dele, não pode deixar, e não sei o que. Ele mesmo assim acha espaço, acha passe, enfim, puxa a zaga por um lado e o outro jogador fica livre, ele é muito inteligente. E o Corinthians, cara, o Corinthians é com o camisa 8, o Renato Augusto.
um time difícil de assistir jogo, um time bem que o Luxemburgo, o professor ainda não conseguiu acertar. Com o Renato Augusto é outro, que o cara, ele desequilibra. Nesse time aí, ele, cara, é um maestro que põe o pessoal para jogar, que se der chance ele faz gol de fora da área, dá passe. Sim. É um time, é outro time. E tem esse novo jogador aí, né, não sei se vai jogar, se não vai jogar, tá machucado, se não tá. Parece que machucou, né? O Rojas, né? O Rojas, que também se mostrou um bom jogador, né? Mas eu não sei, parece que É. machucou, não sei se vai pro jogo, se não vai. Então, assim, o Corinthians com esses dois jogadores é um nível acima. É igual que nós estamos falando do Soares. O Grêmio com o Soares é um nível acima e o Corinthians com esses dois jogadores é um nível acima. Sem esses jogadores é um nível abaixo. Isso não significa que não vai ganhar, né? Que não vai fazer bom jogo, que não vai competir. Mas com esses dois jogadores, a chance é bem maior. É muito engraçado isso, né? Porque eu acho que eu dei aqui que o São Paulo é um dos favoritos com o Flamengo. Só que o jogo é muito equilibrado contra o Corinthians. E o Corinthians eu falei que é a maior zebra até agora. Você vê como é que o futebol é engraçado. Porque numa situação dessa, você tem o Corinthians e o São Paulo que ao longo da história já decidiram várias vezes vagas e títulos. E o Corinthians tem uma superioridade, né, nesse histórico, né, de confrontos contra o São Paulo. Então você pode imaginar que é clássico e pode acontecer qualquer coisa, né? O Corinthians é muito forte na arena. Ele vai fazer um Todos os ingressos jogo. vendidos, né? Todos os ingressos vendidos. Todos os ingressos vendidos, pois é. Ali vai ser Vai ser grande. Vai ser uma pressão muito grande. Jogar na arena é difícil. O Corinthians tem se mostrado muito forte. Quando precisou reagir, tanto contra o América Mineiro quanto o próprio Atlético Mineiro, ele conseguiu reverter o resultado. E agora ele vai para o primeiro jogo, ele vai propor o jogo, ele tende a se abrir mais, ele tende a propor o jogo. E eu acho que o São Paulo, por ter uma defesa sólida, por ter um time bem arranjado defensivamente, ele vai poder explorar esses espaços que o Corinthians provavelmente vai dar. Isso aí é um cenário. Eu acho que o Corinthians vai para cima e o São Paulo fica muito à vontade com quem o ataca. Então pode ser um jogo muito bom, pode ser o melhor dos jogos, o jogo de amanhã. Pode ser o melhor, pode ser o jogo mais interessante. Caso o Corinthians vença, aí teremos um jogo ainda mais emocionante no Morumbi, porque o São Paulo vai tentar se expor. E o São Paulo no Morumbi tem se provado muito forte também, tem se mostrado muito forte. Caso o Corinthians empate ou perca, aí eu acho que já está liquidada a fatura já. Acho que o São Paulo já entra muito favorito pro confronto. Olha, mas eu lembro uma final aí de anos atrás do Campeonato Paulista, que o Palmeiras ganhou lá em Itaquera, acho que 1-0, e foi jogar lá no estádio do Palmeiras e o Corinthians ganhou de 1-0, né? Logo, enfim, foi. Quando é clássico assim, cara, é muito complicado. Clássico é difícil. Agora, assim, se o jogo for 1-0 para um lado ou para o outro, eu acho que tá aberto. Empate, obviamente, vai ficar aberto. Né? Agora, se um time abrir 2-0, 3-0, eu acho que aí liquida, né? Mas 1-0, mesmo o São Paulo ganhando de 1-0, porque sabe o que acontece? Nesse intervalo vai ter jogos da Sul-Americana e jogos do Campeonato Brasileiro. E, 15 dias as coisas mudam, né? 2 jogadores que São Paulo perca, ou o Corinthians perca, ou São Paulo, não sei, né? O Corinthians tá contratando aí, não sei, parece que tá trazendo gente nova. E o São Paulo, né? Eu acho que dificilmente vai contratar, mas São Paulo contrata, então é muito tempo. Se fosse essa semana que vem, era mais fácil de cravar. Agora, como tem um intervalo aí, joga Copa Sul-Americana no meio, o segundo jogo o cenário pode estar totalmente diferente. São Paulo pode estar numa má fase, o Corinthians pode ter subido aí, ganhado 3, 4 seguidas no Brasileiro e já tá figurando lá entre os pré-libertadores. É complicado. Agora, não tem muito... Tem que saber como vai ser o jogo. Eu acredito que o Corinthians vai querer propor, porque no último jogo que teve na Arena do Corinthians, foi 1-1, e o Corinthians ficou satisfeito com o empate, né?
Não partiu Só pra se cima, defendeu. não Só se partiu pra cima. defendeu. Mas era uma Aquele outra fase. Aquele Corinthians não é o mesmo de hoje. Era uma outra fase, né? O O Luxemburgo tinha Corinthians acabado de de hoje tá um chegar. pouco melhor. Eram outros Tá um jogadores, pouco né? Agora já melhor. tá usando outros jogadores, a base, tá usando bem a base, porque o Luxemburgo é Sim. muito bom nisso, né? Todo mundo fala. E então eu acredito que vai ser um bom jogo por isso. O Corinthians tentando propor o jogo, talvez, né? E o São Paulo tentando explorar os contra-ataques, né? O São Paulo, que nem você falou, tem sofrido pouco. Sofreu 2 gols agora contra o Cuiabá no final de semana, com 2 saídas erradas do São Paulo. A bola era do São Paulo saiu errado e Sim. proporcionou os gols. Teve até polêmica de pênalti, né? Não vamos entrar nesse assunto aqui, não, porque o pênalti que eu acho que não foi, ele não entrou, então acabou. Não foi, pra minha opinião, o primeiro pênalti marcado não foi e a bola não entrou, então acabou, não tem que ficar chorando mais, não. O segundo pênalti, pra mim, foi pênalti. E o. Até jogou no Corinthians aquele cara que bateu o pênalti, fez o gol. O Cleison, né? Cleison. Cleison. E agora no tocante a Grêmio e Flamengo, cara, eu acredito também o mesmo cenário, né? Eu acho que o Grêmio vai tentar propor para tentar ganhar de 1-0 pelo menos em casa e tentar levar o jogo pro Maracanã com essa vitória, mas dando espaço pro Flamengo, que é super perigoso, né? Tem jogadores que podem decidir com um passe, com um gol. E se ficar 1-0, 0-0, mesma coisa, vai para o segundo jogo. Agora, se deslanchar aí, 2, 3 gols, liquida também. Para um lado e para o outro. Acho difícil o Grêmio golear o Flamengo, hein? Acho muito difícil. O Flamengo é muito mais time. Eu acho que o Grêmio tem uma defesa muito, muito fraca. O Grêmio toma gol sempre. Todo jogo o Grêmio toma gol. Tá fraca, Impressionante. Já foi uma das melhores do Brasil. Hoje em dia tá fraca. A defesa é desajustada, né? E o Flamengo tem opções de ataque em todo lugar. Ele tem o Bruno Henrique, tá jogando bem. O próprio Gabigol ali, que não faz gol, mas decisão aí, ele é danado, ele faz gol. Tem que tomar cuidado com ele. Aí você tem Pedro como opção, você tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, o Gerson, que sempre entra ali, também tá. É jogador muito técnico, inteligente, pode fazer gol. O Cebolinha também Paulo, pode entrar. Tá lá agora. Pois é. Luiz, me fugiu o nome dele. O Flamengo contratou agora, recentemente. Luiz Araújo. Eu acho que. E tomou o Flamengo do Marcelo, hein, cara? Foi. O rapaz tem família, né? É até chato comentar, né? Ele foi lá e foi expulso. Pois é. Pra piorar a vida dele. Pois é. Mas, de modo geral, o Flamengo é favorito, cara. Tem jeito não. Eu acho que o Flamengo é capaz de ganhar os 2 jogos. Acho que ganha. Aí, em São Paulo, esse Corinthians de São Paulo aí é bem mais equilibrado. Eu colocaria aí uns 55-45 aí. Entre 55 para São Paulo, 45 para o Corinthians. Eu colocaria aí uns 70-30 Flamengo e Grêmio aí. Você acha que o Renato Augusto vai jogar? Porque jogou todo o jogo contra o Bahia, né? Ele vai. Foi não? Renato Augusto tem que jogar. O Renato Augusto... Ele foi substituído no finalzinho, se eu não me engano. Ele foi substituído no finalzinho. Mas a dúvida é o Rojas, né? O Rojas parece que machucou, teve um entorse ali, né? Parece, não sei se é algo muito grave. Nessa hora aí o professor faz mistério, ele não vai deixar ninguém saber até a hora do jogo. Sim, claro, não pode municiar o então. E outra coisa, o jogador ele também toma lá, eu não sei o que os caras fazem, né? Mas o jogador vai jogar com dor lá e depois... dá um jeito. Acontece que é bem verdade também que assim, a competição, é lógico, tem muita rivalidade, tem muito dinheiro envolvido na competição, mas o importante para o Corinthians é o Campeonato Brasileiro. O Corinthians está muito mal no Campeonato Brasileiro, ele precisa ter os seus principais jogadores inteiros no Campeonato Brasileiro. Se der um azar aí, machuca o Renato Augusto de novo, sabe, e machuca esse tal de Rojas aí outra vez, que pode ser um bom reforço no meio campo, né? Não teve sequência ainda, mas ele pode ser um bom reforço, porque ele tem qualidade. O Corinthians está ferrado pro resto do brasileiro. O Corinthians está
O 2 Corinthians tem pontos da 16 zona de pontos, abaixamento. O Corinthians é o 15º colocado, tem 16 pontos, mas o Corinthians tem um jogo a menos do que o É contra o Goiás e o Grêmio. Bahia. É contra o jogo a menos. É contra o Grêmio. O Corinthians não ganha do Grêmio, não. É complicado esse jogo aí. É duro. O Corinthians precisa do Campeonato Brasileiro. Ele precisa de resultado no Campeonato Brasileiro. Não adianta nada você chegar numa final de Copa do Brasil e tá ali em 16ª colocação, 17ª. Porque, veja aí, ó, o Goiás venceu. O Goiás venceu o Cruzeiro, o Santos quase venceu o Botafogo. Numa dessa daí, o concorrente direto dispara, 3, 6, abre 6, 7 pontos, acabou. É difícil, o Campeonato Brasileiro ele é muito traiçoeiro. Então tem que tomar cuidado com isso, não é com a Copa do Brasil, não. Corinthians tá... O São Paulo está muito tranquilo, o São Paulo é quinto colocado, quarto? Não, com a vitória do Atlético Paranaense, onde caiu para sexto. Sexto, mas tá bom. Tá bom, o São Paulo tá ali na zona de Libertadores. Pode cair para sétimo se o Fluminense ganhar hoje. Se o Fluminense empatar hoje, cai para sétimo. Mas tá ali no bolo. Se ele ganhar o próximo jogo é no Morumbi. Né? Pegou um adversário chato, esse Cuiabá é chato pra caramba. Se ele pega, eu não sei quem ele pega no Campeonato Brasileiro, Bahia. No Morumbi. E aí é mais 3 pontos. Aí é 3 pontos. 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. Domingo. Aí, ó. Aí os caras vão vir, vão ter acabado de comer aquele acarajé, vem pesado. E o São Paulo vai moer o Bahia, você pode ter certeza, não vai dar nem pro cheiro, cara. Cara, olha aqui, o Bahia empatou com o Corinthians, o Corinthians empatou com o Corinthians empatou com o Bahia no sábado, né? Se o Bahia vence o Corinthians ele joga o Corinthians pra zona de abaixamento. Ele tinha jogado o Corinthians pra zona de... não, porque o saldo de gol do Goiás é terrível. O saldo de gols, o Goiás perde um saldo de gols? Perde. Ia ficar ainda... então. Mas fica ali, na iminência, né? Ficaria na turbulência ali. Mas o Goiás fez até mais gols que o Corinthians, mas tomou muito mais. Tomou mais. Nossa. O jogo, já entrando aí no Campeonato Brasileiro, Márcio, e já começando a falar desse jogo, o jogo foi bem ruim mesmo, tá? Jogo muito fraco, Corinthians e Bahia. Mesmo com o Renato Augusto em campo, mesmo com o Rojas em campo, time extremamente perdido, não sabendo construir jogadas, com muita dificuldade, jogando com 3 zagueiros, né? Corinthians jogando 3 zagueiros é complicado, cara, porque nenhum dos alas conseguem jogar bem, nem o Fagner, nem o Fábio Santos, nem Bidu, nem ninguém que joga ali nos extremos ali das laterais consegue trabalhar bem. Dão espaço, tem muita bola nas costas, o jogo fica perigoso. E o meio-campo fica improdutivo. Então, professor Luxemburgo, eu espero que ele não insista mais nesses 3 zagueiros aí, que vai muito treino, é complicado mesmo. É uma formação que eu gosto quem trabalha com 3 zagueiros, nada contra, mas precisa de muito treino. A rapaziada do Corinthians aí é mais um 4-4-2 mesmo, 4-2-3-1, é isso daí. Não dá para inventar muita coisa, né? Mas foi um jogo bem complicado de assistir. Eu vou aproveitar então, eu vou falar o jogo de São Paulo e depois eu vou fazer um comentário sobre esses 2 jogos, do Corinthians e do São Paulo, tá? O São Paulo jogou mal também, totalmente desconcentrado. Não ofereceu perigo nenhum ao Cuiabá. A vitória foi justa. Eu acho que o primeiro pênalti marcado não foi, já falei, né? Mas não foi gol também. O Davidson até fez uma... Eu não sei o que aconteceu. O Davidson ele foi bater, foi lá, acho que foi tomar uma água. Ele é o menino maluquinho mesmo, né? Voltou, ele é doido, o Davidson é doido, cara. Deslocou totalmente o goleiro, bateu forte, a bola pegou na trave e quase caiu lá na lateral, cara. Mas fez 2-0, né? 2 erros do São Paulo. E o São Paulo foi na bafa e conseguiu um gol lá no último minuto. Teve até oportunidade antes de fazer gol, mas tudo na bafa, né? Não da forma que o São Paulo vinha jogando, né? Organizada. Eu acho que tanto São Paulo como o Corinthians, apesar de usar os titulares, estavam com a cabeça já na Copa do Brasil. Por isso que é claro que o Corinthians e o São Paulo tem que focar no brasileiro, que é um campeonato mais importante, longo, que pode dar vaga a Libertadores, que pode rebaixar, que pode, enfim, dar vaga à Sul-Americana, né, que
é um prêmio de consolo, mas é o clássico, cara. Quando fala de clássico, o Corinthians não quer perder em casa, na casa do Corinthians, esse tabu aí a ser mantido, quer se classificar, obviamente, né? 30 milhões para o segundo colocado, no mínimo, né? Se vai para uma final, você vai ganhar 30 milhões. Pode ajudar nas finanças do clube. Mas eu acho que tanto o Corinthians como o São Paulo não estavam focados como o São Paulo jogou contra o Palmeiras, por exemplo, totalmente focado, determinado. O Corinthians contra o América, né, abriu as vantagens que era necessária, depois o América diminuiu, abriu de novo a vantagem necessária, o América diminuiu, e aí nos pênaltis o Cássio, como sempre, né, pegou alguns pênaltis lá e classificou o Corinthians. Então, eu acho que não estava tão... Os dois times não estavam focados, não, cara. Eu acho que tanto o Corinthians como o São Paulo queria não perder esse jogo. Mas, né, o Corinthians conseguiu empatar e o São Paulo perdeu. Eu acho que o clássico realmente motiva e por mais que o jogador fale, não, o nosso foco tá aqui nesse jogo, não sei o que, eu acho que é difícil. Não que o jogador queria perder, não tava nada disso, né, mas o cara fala assim, se o cara me der uma pontapé aqui, eu tô fora do próximo jogo. Põe o pé na bola para dividir ou chego atrasado? Entendeu? Eu não sei, eu acho que no São Paulo, eu não vi o jogo do Corinthians, né, mas no jogo do São Paulo eu senti o São Paulo bem desligado, bem apático, não fez a mesma coisa que vinha fazer, não. Eu acho que já pensando no clássico mesmo. Se você sentiu isso no jogo do São Paulo, eu não sei, porque o jogo do Corinthians, de fato, eles são apáticos mesmo quando precisa. Quando precisa jogar, de fato, eles são apáticos. Então, fica meio complicado de saber, né? Mas eu entendo isso que você tá falando. Foram bons jogos, tanto lá, na Copa do Brasil, jogos do Corinthians foram bons jogos. Tanto lá, na casa do América, sim, foi mesmo. Os times eles chegam com mais apetite, né? Quando chega numa decisão e tudo mais. Eles chegam com mais decisão. Então, invasão no estúdio. Invasão discreta no estúdio. Não foi uma invasão dessas do... Não vou falar, não. Tem uma turma no Brasil que faz uma invasão lá que é terrível, né? Não se compara. Não é dessas, não. Pois é. Mas, enfim, estúdio devidamente invadido, devidamente deixado aqui. Enfim, agora tá tudo certo. Mas o que é uma tônica no Corinthians são os maus jogos fora de casa. Isso é verdade. Ele sempre joga mal fora de casa. Há anos joga mal fora de casa. Isso é impressionante. O rendimento cai muito. A diferença desse ano é que o Corinthians começou a jogar mal também em casa. Mas nos últimos jogos o Corinthians vem melhorando. Esse jogo mesmo contra o América, o jogo contra o Atlético Mineiro foi muito bom. Irreconhecível. Estranhíssimo. É até estranho. Poxa, jogou bem. Pode ser. Ganhar a classificação durante os 90 minutos, né? Ganhou na bola. Não, e teve a oportunidade de fazer 3 ou 4-0. Foi sim. E o Corinthians fez um bom jogo contra o Flamengo, me recordo, né? Agora. Fez contra o Flamengo, tomou um gol lá no final do jogo. Foi até injusto. Foi até um resultado injusto. Não injusto por conta porque o Flamengo não tomou gol e fez um gol. 1-0, acabou. Agora, assim, pelo esforço do Corinthians, pelo futebol apresentado, né? Futebol não tem justiça, né? Aquela coisa que a gente fala. O negócio, a matemática é simples. Ganha quem faz mais gols. É muito simples. A matemática ela é justa. E o Flamengo não tomou gol naquele jogo e fez o gol. É isso que você precisa disso para vencer o jogo. Tá tudo certo. Mas dentro do que o jogo mostrou, né? Dentro daquilo que foi o jogo, as oportunidades, quando chutou bastante a gol, proporcionou muitas chances e tal. Poderia ter saído com uma sorte melhor, né? Agora, já falando em Flamengo e América, né? O América foi o que o Corinthians eliminou e o Flamengo que foi esse jogo que o Corinthians jogou bem. Nós falamos da Flamengo na Copa do Brasil, que é o favorito, mas o Flamengo não jogou bem no sábado contra o América, hein? Teve algumas oportunidades, o América se defendeu bem. Aliás, o América vem se defendendo bem e jogando bem, né? Normalmente, só que não consegue vencer. É curioso o América. O América joga bem. Não é um time ruim. É um time que propõe jogo, joga até bem, triangula. Aquele rapaz lá, o Benítez lá, aquele cara joga pra caramba, cara. Ele tá sempre. A bola cai no pé dele, é sempre um perigo.
Tem um perigo. Sai um passe muito bem dado, sai um chute triscando a trave, o cara joga pra caramba, pô. Realmente joga bem. Infelizmente não tem condição física, né, para jogar todos os jogos. Não sei qual o problema que ele tem. Não conseguiu se firmar no Vasco, no São Paulo, no Grêmio. Agora tá indo bem no América, porque parece que o professor Mancini entendeu isso, né? E poupa bastante ele, reveza, enfim. Agora, empatar, né? O Flamengo, que é tá na parte de cima da tabela, com o América, que tá lá, é o vice-lanterna com 10 pontos. É um resultado surpreendente, né? 1-1, ainda muita reclamação do Mancini em relação à arbitragem, não no tocante ao número ao tanto de acréscimo, né? Falou que não teve tanta necessidade de muito acréscimo assim. Mas assim, é choradeira, né? Foi muito tempo, eu também achei muito tempo de acréscimo, viu, Márcio? Só que eles... o Flamengo, assim, eu acho que o Flamengo, ele conseguiu fazer o gol bem no finalzinho, né? Bem no finalzinho. O tempo, de fato, eu achei que foi muito, e eles conseguiram fazer o gol nesse tempo, que foi muito, nesse tempo de acréscimo, né? O Flamengo até teve chance de virar, que teve mais o acréscimo do acréscimo de novo. Então isso aí o cara reclamou disso também. No geral, eu acho que foi um jogo muito igual. O Flamengo começou melhor, mas foi os primeiros minutos só do primeiro tempo, foi os primeiros 20 minutos, 15 minutos ali. O Flamengo deu bastante pressão, o goleiro pegou bem. Esse goleiro da América é bom, né? Depois a América foi equilibrando. No segundo tempo, o América foi mais perigoso até. Fez um golaço lá, o menino lá do Varanda lá, fez um golaço, ele entrou, colocou a bola na frente lá, ele chutou sem ângulo, a bola entrou e fez um baita gol, só que estava impedido, por detalhe. Mas eu acho que o placar em si, voltando a falar sobre justiça, eu acho que o placar foi justo. 1-1 foi igual, os dois times jogaram iguais, eu não vejo diferença nenhuma. Eu acho muito estranho em relação a tempos acrescidos. Em 45 minutos, o árbitro dá 5. Aí de 5 minutos, ele dá 2. Não tem lógica. Sim. Não tem lógica. Sim. O cara do 5, o cara dá 30 segundos, né? Eu vou aqui, 12 segundos. De 45, ele deu 5. Aí de 5, ele fala, não, o cara tá fazendo cera, vou dar mais 2 minutos. É uma coisa que não faz muita lógica, né? Mas enfim, a arbitragem no Brasil não faz muita lógica. Falando em arbitragem, e aí agora vamos falar do jogo do Palmeiras, que venceu o Fortaleza por 3-1, com um pênalti inexistente contra o Palmeiras, hein? Não sei se você viu antes. Verdade. Aí o palmeirense, nosso amigo lá de Mauá, tem razão em reclamar. Nosso amigo Carlão aí, de Mauá, o grande parceiro que eu tenho aí, lá do Brasil, que acompanha a gente, viu, Márcio? Cara. Ele tá sempre assistindo no tocante de futebol. Do Palmeiras aí, quando a gente... Mas tem bastante amigos palmeirenses. A gente fala brincando, cara. A gente fala brincando, porque assim, a gente fala que os caras não tem mundial, a gente fala que ganhou título no fax e não sei o quê, mas é porque a gente gosta, a gente só brinca o que a gente gosta, não é verdade, Márcio? A gente só brinca o que a gente gosta. E fica nesse negócio aí. Agora, em relação ao jogo, eu também não concordo com um pênalti marcado contra o Palmeiras, não. E o Palmeiras estava muito melhor no jogo. O Palmeiras estava bem no jogo, né? O primeiro tempo todo. Aí foi esse pênalti aí, quase que atrapalha a vida do Palmeiras, né? Você lembra que teve um pênalti a favor do Palmeiras contra o mesmo Fortaleza, no mesmo Allianz, pela Copa do Brasil? Uma situação que tava 0-0 o jogo e inventaram um pênalti, né? Acabou com... E foi um pênalti esquisito, né? Muito. Não foi nada aquilo ali também. Também não foi nada. Não foi nada. Só que, então, aí eu te pergunto, pros dois lados. O Marcão te ligou pra falar que não foi? Não falou nada. Não falou nada. Ele não falou nada. O Carlão nessa hora aí, ele não falou nada. Não sei, já tá dormindo. Ô, Carlão, onde é que você tava nessa hora aí, daquele pênalti mandrake do Palmeiras lá contra o Fortaleza, o coitadinho do Fortaleza lá na Copa do Brasil? Tá fazendo o quê, o Carlão? Aí você fica aí chorando, sistema. Eu fico falando de sistema, cara. Pô, tá de sacanagem, cara. Agora, esse aí não foi nada, não foi nada, pô. E o Palmeiras venceu, né? Teve um erro. E venceu, exato. Venceu com prioridade. 3-1. O Rafael Veiga jogando muito. Jogando bem. É bom de bola, Rafael Veiga. É bom de bola.
E aí no finalzinho lá teve o gol do Talismã do Palmeiras. Você acha que ele é o Talismã? Olha, eu não acho ele ruim de bola, não. O Breno Lopes, tá falando do Breno Lopes, né? Breno Lopes, é. O Breno, olha, rapaz, eu não acho o Breno Lopes ruim de bola, não, cara. Eu vejo os jogos agradáveis do Breno Lopes, sabe? É assim, eu só não Acho que ele é sei. titular em outros times? Seria, eu acho que seria. No Corinthians, pelo menos, ele seria. O elenco do Palmeiras é muito forte, né? É bom, eu não acho o Breno Lopes. Olha, você vê até o Daverson. Eu não acho mau jogador o Daverson. Ele é bom jogador. O Daverson, todo jogo, ele apronta. Não, ele mete um gol de cabeça. E mete um gol de fora da área. Ele jogou na Espanha, né? O jogador não joga na Espanha. Então, não é mau jogador. Ele voltou, né? Às vezes o jogador vai e não se adapta. Ele é meio. O Daverson, ele é meio pancada. Entendeu? Ele é meio pancada. Ele é um fio desencapado. Ele é meio doido. Né? Então. O doido por doido. O Pato é doido também. Pato. Você viu a entrevista do Pato? As entrevistas do Pato são as melhores, Márcio. Ele viaja. Ele tem outro mundo, o Alexandre Pato. Tem que tomar cuidado. Só que tá tomando Lexotan. Tá tomando Lexotan, tem que tomar cuidado. Vai cair ele vai cair no antidoping. Cara, ele é mesmo. O Pato, cara, o Pato é a coisa assim de louco. Eu já vi entrevistas do Pato que eu desacreditei. Eu falei, cara, que mundo que esse rapaz vive. E o Daverson é a mesma coisa. Tem histórias engraçadíssimas do Daverson. Agora, voltando a falar do Breno Lopes, eu acho bom jogador, pô. Acho um jogador. Não é. Se não fosse, eu acho que se apenas tivesse feito o gol da Libertadores do título, o Abel já tinha liberado ele, que vários clubes querem contratá-lo. E o Abel não libera. Não. É verdade. Você sabe qual que é o problema? Eu vejo ali uma contratação muito cara que o Palmeiras fez. Eu não sei aqui te dar os valores, passar para os amigos do Tocante de Futebol os valores exatos. O Palmeiras pagou muito caro pelo Flaco Lopes, que é um jogador que veio até com uma certa... Em torno de 10 milhões, né? Expectativa. 10 milhões? Então tá, 10 milhões, por aí, ok. Não é um jogador barato não, cara. Não. E ele não é nem terceira opção, cara. Ele não é nem terceira opção, esse cara não joga. Pelo investimento feito, todo mundo achava que ia ser titular, né? Então, e aí eu vejo, por exemplo, o Breno Lopes entra e faz gol. Hora ou outra ele entra e faz gol. Ajuda o time, ele é um jogador inteligente, ele ajuda o time. Ele sabe, jogador forte fisicamente, exato. Um jogador que é solidário. Eu acho bom jogador. Agora, não é jogador assim, o Breno Lopes é craque. Não é. É um jogador ok, é um bom jogador. Não é um mau jogador, não. Eu acho que eu vejo muita gente falando mal do Breno Lopes. Assim, ele é isso, ele é aquilo, ele é grosso, não sei o quê. Às vezes ele não participa bem da jogada, hora ou outra, mas é um jogador que, primeiro de tudo, ele é reserva. Ele quase não entra, ele entra de vez em quando. Mas quando ele entra, ele dá conta do recado. Trabalha direitinho. É muito importante reconhecer isso, né? O jogador, quando é reserva, ele entra, muitas vezes ele faz a diferença. Até ele se inserir no time, até ele conseguir se entrosar ali naquele momento. É mais difícil pro reserva. Mais difícil, pô. Entendeu? Eu vejo uns caras aí, cara, no Corinthians, por exemplo, aí tem uns aí que, nossa, fica um tempão sem marcar, viu, Márcio? E ganha uma bala. É impressionante, ganha uma bala. E levou 4 jogadores em troca. Levou 4. E o negócio é tão bom, que vai passando o tempo, você vai descobrindo que vai tendo mais jogadores em troca. Era 2, depois virou 3, agora é 4. Daqui a pouco é o time inteiro. É só negócio bom que a diretoria do Corinthians fez. Aliás, aí, cara. Palmas para a diretoria do Corinthians agora, viu? Uma só. Palmas. Sabe por que eu estou aplaudindo? Porque o Luan não é mais jogador do Corinthians, Márcio. Não, mas aí quem que sair foi o Luan, né? Exato. A diretoria do Corinthians não merece, não, Wenderson. Não. Desculpa, eu vou devolver a minha, vou pegar a minha de volta. Não. Foi um negócio muito bom para as 3 partes, pro Corinthians, pro Grêmio e pro Luan. Luan vai ganhar lá um pouquinho menos, né? Ele ganhava 800 mil no Corinthians, vai ganhar cerca aí de 200 mil, né? No Grêmio. 50 mil. Quanto? Segundo o site Globo Esporte, 50 mil. 50 mil? Mas acho que
Mas acho que pode chegar a mais, né? Acho que é produtividade, bônus, não é? Por produtividade, vai fazer um produtividade, não é? Por produtividade, vai fazer um contrato até o final do ano, e se for bem, faz um contrato de 2 anos depois. Corinthians pode economizar aí até 4 milhões de reais aí, já é alguma coisa. Então, assim, todo mundo feliz. Olha aí que beleza. Não vai ter mais problema em motel, não vai ter mais problema de encher no saco o torcedor lá no CT, enchendo o saco. Não vai ter mais problema. É até bom pra saúde do rapaz. Vai lá, vai pra um lugar mais tranquilo, a torcida do Grêmio ama ele, gosta dele. Vai pra lá, tá ótimo. Agora, esse episódio aí que a torcida foi lá e pegou o cara, isso aí, olha, isso é um absurdo, hein, cara. Desculpa, o cara não jogou nada no Corinthians, não fez não sei o que lá, tava recebendo um salário. Fizeram um contrato, ele tava cumprindo o contrato dele. Lá, isso aí é uma coisa descabida, cara. Isso aí tinha que ser. Mas, Márcio, mas. Não vai ser, porque. Mas não pune, né? Não pune, ninguém pune. No Brasil a gente sabe como é que funciona. Esse tipo de gente nunca acontece nada com eles. Nunca. Tem imagem, né? Tem imagem de todos ali. Outras pessoas gravaram toda a cena, né? Que podem. O próprio motel, porque você permitiu que as pessoas. Cadê a privacidade, não é? Não, aí tem que saber, né? Se permitiu ou se foram muitas pessoas falaram, vamos entrar, senão vamos matar vocês, enfim, coagidos, né? Mas o que é? Houve investigação para isso? Abordou o quê? Como é que entrou? Como é que foi? As coisas nunca aparecem. Você reparou que as coisas simplesmente. Fica em sigilo. Daqui a 20 fica anos, em sigilo, ninguém sabe. É estranhíssimo. Isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Mas nunca acontece nada, nunca ninguém pune ninguém, nunca ninguém vai pra cadeia, nunca acontece nada, né? Então, eu acho que o Luan é um cara que tem problemas psicológicos, na minha opinião. Até essa contratação do Grêmio, eu não vejo com bons olhos. Eu não vejo nada que possa defender o Luan. Nada. O Luan não joga há muito tempo. O Luan fez um gol contra o São Paulo, pô. São Paulo era favorito, fez 1-0, o Luan fez um golaço lá, empatou. Ajudou a segurar o tabu. Fez um golaço. Foi um golaço, né, que ele fez ali. Eu acho que ele fez 9 gols em 4 anos aí que tá no Corinthians, sei lá quanto tempo. Fez 9 gols. Um deles foi esse aí. São Paulo é azarado pra caramba, demais, né? Conseguiu tomar gol desse cara, meu. Nossa senhora. Foi um golão, um baita gol. Mas, veja, eu não vejo lógica nenhuma dessa contratação. Diz o Renato Gaúcho que pode recuperá-lo e tudo mais. É bem legal isso que o Renato Gaúcho está fazendo, eu acho bacana, tudo. É bem bonito, é legal, o cara aposta no jogador. Só que o Grêmio não tem nada a ver com isso, não. O Grêmio tá perdendo o Soares e tá trazendo o Luan. Olha aí, ó. Nós vamos falar do Grêmio já que ganhou de 1-0 do Atlético Mineiro. Eu acho que assim, quando ele foi o rei da América, né, o Luan, o Renato fez um sistema para ele. Ele jogava flutuando atrás ele tinha liberdade total, né? Não precisava marcar, não precisava correr, não precisava. Então fez um esquema para ele. Se o Renato estiver pensando em fazer um esquema para ele, pode ser que ele volte a jogar. Agora, de quando ele foi o rei da América para hoje, o futebol mudou muito. É muito mais contato, muito mais dinâmico. Todo mundo tem que ajudar muito, né? Não tem mais aquele cara que joga a bola em mim, quando eu perder a bola, vocês correm. Não tem mais. No futebol. Não. Todo mundo colabora. Então, acho que vai ter um pouco de dificuldade. Mas, assim, pelo lado humano, né? Eu quero que ele se recupere, volte a jogar futebol. Enfim, que dê certo. Se não no Grêmio, em outro time, que ele volte a ter alegria de jogar futebol, porque eu acho que ele tem problemas mesmo, né? E volte a jogar futebol, que encontre pessoas boas na vida dele, né? Que possam ajudá-lo como pessoa, né? Porque ganha muito dinheiro, mas não é feliz. Aparentemente, né? Não é feliz. Não é. E jogador, poxa, quanto que ele desvalorizou, cara. Na época de Grêmio pra hoje. Sim. Sabe? É uma pena. Qualquer profissional que não consegue desenvolver o próprio trabalho é triste. É lamentável. Sim. Entendeu? Agora, o Grêmio que venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Né, um gol logo no começo, e aí problema de arbitragem de novo. Aí é um sistema contra o Galo? Porque olha o sistema. Eu vou perguntar pro Carlão. De repente é um sistema contra o Galo. Kardec lá, que diz o VAR que estava impedido. Não sei se você viu essa imagem. Eu não vi, não consegui ver. Você não é do tempo do Atari, não, né? Eu peguei a fase do Atari, cara. Então, peguei a fase do Atari.
É mais ou menos o que o VAR tava mostrando uma imagem do tempo do Atlético. Qualidade péssima, cara. Péssima, toda quadrada. E quis provar que estava impedido. Não dava para saber se estava pegando no ombro ou no cotovelo. A imagem não é nítida. Não é nítida, tá com dúvida todo mundo. E o Atlético Mineiro não jogou. O Filipão chegou lá, o Atlético Mineiro não ganhou ainda. Mas não jogou mal. Não jogou mal contra o Grêmio. Entendi. Jogou bem. Aí aquele negócio que já falamos que não existe injustiça no futebol, né? Mas o resultado mais justo seria o empate, porque o gol, na minha opinião, não estava impedido. O VAR não me provou que estava impedido. E o Atlético Mineiro teve bastante oportunidade. E o Grêmio também teve algumas oportunidades de ampliar o placar, tal. Eu acho que o empate seria o mais justo por esse gol cancelado aí, erroneamente, na minha visão, pelo VAR. O jogo foi em Atlético ou foi em Grêmio? Não, foi lá na Arena do Grêmio. Foi em Grêmio. Agora o Grêmio, que não tem nada a ver com isso, cara, tá lá. Com um jogo a menos e 11 pontos atrás do Botafogo. Porque o Botafogo conseguiu empatar com o Santos. Lá na Vila Belmiro. Perderam 2-0. Conseguiu literalmente. Tava perdendo 2-0. Sim, tava perdendo, tava apanhando de 2-0 o tal do Botafogo pro Santos, cara. O Marcos Guilherme deu um zagueiro do Botafogo deu um carrinho lá, cara. Mas assim, o cara tava no meio de campo e deu um carrinho. Chegou na área dando um carrinho ainda. Ele pegou um carrinho de rolemã, cara. Aí é uma mulher, por que esse louco vindo aqui? Então, cara, deu um corte nele lá, meu. Pô, se tivesse chovendo, ele tava andando até agora. Ele tava deslizando até agora. Ia cair num córrego lá do da vila lá e ia parar no mar. Lá no Boqueirão, ia cair lá naquele Boqueirão lá. Cara, que coisa de louco, meu. E esse Marcos Guilherme fez 2 gols. Ele é bom de bola, o Marcos Guilherme, cara. Eu gosto dele, é bom de bola. Bom de bola. Com calma, ele de novo e com calma. Ele viu o cara indo no carrinho, o corte, fez o gol. Depois, o segundo gol do Santos, cara, não sei se você viu os lances, né? O Lucas Lima roubou uma bola. Impressionante. 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 Cruzamento, que é bom de passe, o bom passe ele tem, né? É dele. O bom passe o Lucas Lima tem mesmo. E aí deu o passe certinho pro Santos abrir 2-0. E aí no final. E é um passe difícil, né? Que é um passe diagonal, né? Ele tem que estar entre o zagueiro e entre o goleiro. Ele tem que ser bom o suficiente, né? Para pegar no ponto futuro pro centroavante. Então, tem muita dificuldade esse tipo de passe. Tem muita dificuldade, não é fácil. Não é fácil. Você vê, ó, o jogador tem um mínimo de qualidade, já faz a diferença. No Corinthians e Bahia, teve um contra-ataque que o Adson veio com a bola. Ele roubou a bola no meio campo, aí veio o Adson. O contra-ataque era 3 contra 3. Se não me falha a memória, eram 3 contra 3. E o Corinthians veio pro contra-ataque e tal, e o Adson com a bola, e a zaga do Bahia foi fechando. Ele fez certinho, o Adson veio, provocou a zaga funilou, o Biro fez o facão, né? Se desvencilhou, a zaga fechou nele, ele fez o facão. Agora o momento do passe. Aí o Adson não sabia se tocava, se chutava, se driblava, ele se atrapalhou todo e quase se machucou no lance. Então é nesse momento que precisa o jogador ter qualidade para definir a jogada. Não foi o caso do Adson, mas foi o caso do nosso Lucas Lima aí, que aliás, meu amigo Carlão, eu tenho certeza que tem saudades do Lucas Lima. Ele fica assim, volta Lucas Lima pro Verdão. Ele fala isso direto, eu sei que ele fala. Ninguém comenta muito, né? Todo mundo fala do Luan, do Corinthians, mas do Lucas Lima também, né? Ganhou uma bala do Palmeiras e ficou muito tempo sem jogar, hein, cara? É o Luan do Palmeiras. É o Luan do Palmeiras, o Lucas Lima. Esse aí é. Um contrato gigantesco, né, com o Palmeiras, quando saiu do Santos de graça. E aí, enfim, agora tá no Santos. Aliás, com produtividade. Não podemos esquecer que o próprio Luan jogou no Santos. Não faz muito tempo aí, ele foi emprestado pro Santos. Parece que não, a gente não viu, né, jogou, jogar, né? Mas... Ele não jogou, jogou, um né? joguinho ou outro, ele chegou a jogar um joguinho ou outro. Ele foi a Santos, né? Mas jogar futebol mesmo não jogou, né? Ele só foi. Só passou por lá. Não jogou, não. Enfim, e o Botafogo conseguiu empatar, cara. Um gol do Tiquinho Soares, uma jogada bem triangulada lá do Botafogo. E depois no final lá, uma cabeçada lá no escanteio. Um resultado importante, o empate, no caso do Botafogo, saiu com gol de vitória, e pro Santos, né, cara? Com 2-0, jogando bem, deixar empatar. Não deixa de empatar com o líder, né? Mas
Eu acho que Botafogo, eu acho que não tinha empatado ainda. Deixa eu ver. Primeiro empate. E o Botafogo perdeu um gol, cara, no finalzinho. Você chegou a ver? Eu vi. Cara livre. Também, o cara no meio da área, no meio da pequena área. Nossa, né? Deixaram o cara livre. Eu acho que não tinha ninguém a 2 metros dele. Assim, livre, tranquilo. Ele veio, fez o movimento certinho, ele tirou demais, cara. Tirou demais. Ali, em qualquer lugar que ele cabeceia naquele gol ali, era gol. O goleiro não chegava, não. Pois é. Podia ter saído com a vitória, né? Poderia ter saído com a vitória. O Botafogo apertou, cara, muito no finalzinho. O Botafogo tá incrível, né, cara? 16 jogos. 13 vitórias, um empate e 2 derrotas. É uma campanha surpreendente. Pra mim, surpreendente. É uma campanha de Manchester City. Aproveitamento incrível. E o Santos, né, cara, tá ali brigando. Ó, o Santos tá em 14º, 1 ponto à frente do Corinthians e 4 pontos do Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro tá... É o 13º. Tá capengando, hein? Tá capengando. Começa a pintar por ali, junto com Corinthians, Curitiba, Bahia, vai ficando ali naquela região ali. Ali é o Fosso das Marianas, a Fossa das Marianas. Ali, caiu ali, não volta mais não. Cara, é bem perigosa, né? Bom, na rodada teve o 0x0 e Red Bull Bragantino Internacional, que estreou o técnico. Poucas emoções, Cruzeiro perdeu em casa pro Goiás, 1x0. O Cruzeiro gosta de perder de 1x0 também em casa, né? O Cruzeiro também, eu vou falar um negócio pra você. O time ruim também, hein? Pessoal, a nossa audiência de Minas Gerais é muito forte, você sabe disso, né, Márcio? O cruzeirense, o atleticano, o americano, né? E aí, eu vejo uns jogos do Cruzeiro aí que dá vontade de chorar, rapaz. É um jogo pior do que o outro. Eu vi o jogo do Cruzeiro contra o Vasco. O Cruzeiro ganhou naquela oportunidade do Vasco em São Januário, com gol de falta, inclusive. Um jogo feio. O Cruzeiro é duro de assistir jogos do Cruzeiro, viu? É duro. Eu conversei esses dias com um colega meu cruzeirense aí. Falei, o time do Cruzeiro é muito ruim. É muito feio de ver jogar. Aí ele falou assim: bonito mesmo é o Corinthians, né? Aí eu fiquei quieto. Sabe brincar, pô? Sabe brincar, não? Ele apelou, cara. Eu fiquei quieto. Aí não, né? Desse jeito, pô, bonito mesmo é o Corinthians, né? Então tá bom. Parece que o Cruzeiro contratou. Agora me fugiu o nome do jogador, deu uma piscada aqui, não consegui. Parece que vai trazer um jogador bom aí, cara. Um meio-campista aí de nível acima dos medianos aí, um cara muito bom. Dá pra estourar aí. Não sei se já contratou, se já tá tudo certo, se falta detalhes aí. Mas vai trazer um cara muito bom. Que o cara é cruzeirense e queria jogar no Cruzeiro. Ele facilitou a vida do Cruzeiro, né? Essa vontade do cara. É um bom jogador. Mas fugiu o nome dele agora, mas aqui no próximo, se confirmar mesmo, ele vier mesmo, no próximo a gente fala pros amigos cruzeirenses. Agora estamos falando dos nossos amigos cruzeirenses, os atleticanos, os americanos, agora tem nossos amigos vascaínos, hein? Perdeu de 2x0. Esse aí tá mal pra caramba, quase, cara. 7, não 7, tá legal, 7, não. Não paga ninguém, não ganha de ninguém. O Vasco fez mais um jogo de muito esforço. Os caras se doam em campo, mas é muito ruim. É muito fraco. Não dá, não. O tal de Orediano ali que, minha nossa senhora, é duro. Piton, Orediano. Tá fácil a vida do Vasco, não. Eu acho que vai cair. Porque, sabe o que acontece, Márcio? Só pra a gente não consegue cravar um campeão pro Campeonato Brasileiro ainda. Por mais que o Botafogo esteja aí bem e tal, mas, pô, você tem Palmeiras, tem Flamengo, tem times muito fortes que correm por fora. Mas os 4 rebaixados, a gente já tem um desenho mais ou menos de quem vai pelo menos brigar ali. Tá entendendo? O Vasco, entendeu? O Curitiba é um grande... Então, grande candidato. Ó, eu ia falar agora do Curitiba, que tá jogando contra o Fluminense, né? Tá ganhando 2x0. Eu não acho o elenco do Curitiba tão ruim. Curitiba tá ganhando? 2x0. Olha, que beleza. Se você olhar aqui, eu vou abrir a tabela aqui, o Curitiba vem de 3 vitórias, se eu não me engano, seguidas, ou 2 vitórias, um empate. Depois que saiu o Antônio Zago lá, o time melhorou. Não deu liga com o técnico, infelizmente. Né? Só pra te interromper rapidinho, minha bateria tá 1%. Tá
a 1%. Acabei de ver aqui agora. Um alerta aqui na minha bateria. A gente pode encerrar a qualquer momento aqui, viu, Márcio? Pode encerrar já, então. Mas só pode encerrar. O Curitiba, nesse momento, primeiro tempo acabando, tá ganhando de 2-0 do Fluminense. Vamos dar nossos abraços aos nossos amigos do Tocante a Futebol, então? Vamos. As considerações finais, meu amigo Márcio. Porque é sempre muito bom a gente estar aqui pelos nossos amigos no Tocante a Futebol, que sempre nos assistem aqui, que nos assiste aqui para mandar os comentários, para deixar as mensagens. Muita gente mandando mensagem. Deixa o like, pessoal, nossos amigos aí, deixa o like lá. O pessoal tem que deixar o like aí, pô. A galera vem, assiste, compartilha e esquece de deixar o like. Sempre acontece. Deixa o like, bonitinho e tal. Se inscreva no canal, porque o canal é muito bom. Traz novidades, ótimas novidades a respeito do futebol. Os comentários mais precisos, técnicos e engraçados que tem do YouTube. Então a gente faz com muito carinho, entendeu? Meu amigo Anderson, fala pro nosso amigo Carlão que ele vai participar do próximo No Tocante a Futebol, se ele aceita. Opa! É pra já. Tá feito o convite. Tá feito o convite. Tá na live. Vai sair o convite, ele vai assistir, eu sei, mas fala com ele e vamos pegar os contatos direitinho pra gente adicionar ele na live. Ele vai falar bastante do Palmeiras dele e vai explicar qual que é esse sistema aí contra o Palmeiras. Vamos ver se a gente consegue entender. Alô, Carlão, meu amigo. Está feito o convite, hein? Muito obrigado, meus amigos no Tocante a Futebol. Abraço. Abraço, meu amigo Anderson. Com Deus. Abraço, meus amigos do Tocante a Futebol.